Negócios do Esporte entrando no ar com o nosso comentarista Anderson Lima, diretamente do CPA Show. Boa noite, Anderson. Muito boa noite a todos. Boa noite, Carla. O que se passou no mundo do esporte durante essa semana, Anderson? Eu acho que o gol da Roma do meio-campo, mais de 60 metros, eu acho que pode ajudar a Roma, né, os italianos, a conseguir uma vaga a mais do que os ingleses. Por quê? Porque dizem que pelo dinheiro que a televisão inglesa está pagando para os clubes ingleses, pode-se ter uma tendência dele estar focando mais na Premier League e deixando a Champions League do lado. E o que acontece? O Chelsea, ele foi o último campeão naquela temporada, mas só que a última temporada, em 2012, eu estava em Barcelona nessa época, eu estava quando o Barcelona perdeu para o Chelsea em Barcelona. Um ano antes, o Manchester chegou à final com o Barcelona e nas oitavas de final, nas quartas de final, tiveram 3 clubes ingleses. Não acontece mais. Então, o ranking que eles fazem é em 5 em 5 anos. Nós já estamos em 2015, ano que vem 2016, vai valer de 2011 para cá. E eu acho que a Roma pode classificar e pode ajudar os italianos a ganhar, e pode ser também a reconstrução do mercado italiano no mundo, do futebol italiano. Voltando ao Brasil. Eu acho que o Flamengo, muitas pessoas falam que, como diz você vai em Barcelona, você pergunta, você é espanhol? A senhora fala no trem, eu sou catalão? Então quer dizer, as pessoas dizem que o DNA da torcida do Flamengo no Maracanã é diferente do de Brasília. Tem o DNA, lá não tem. Mas olha Por isso só, que o Flamengo perdeu? eu acho que isso aí é uma desculpa. É o DNA da torcida? Isso aí é uma desculpa um pouco esfarrapada. Apesar do calendário ser muito ruim, esses jogos em Brasília poderiam estar acontecendo de uma forma diferente. Nas pré-temporada e acostumando. Só que não tem espaço para isso, porque tem os campeonatos estaduais falidos no Brasil. E acredito que o Leandro, um jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, que nunca saiu do Flamengo, ele comentou, poxa, mas o Flamengo errou de botar para Brasília. Mas esse jogo, o Flamengo tinha 950 mil limpo, chegou a 1,5 milhão, porque ganhava 15 mil, passando de 30 mil. E outra coisa, foi o Bandeira de Melo, o presidente, marcou depois de uma derrota do Vasco da Gama na Copa do Brasil, a desclassificação. Então ele não sabe, ele não tinha noção, então não tem bola de cristal, se o Flamengo estaria. E o Leandro, quando foi auxiliado do Júnior do Flamengo, parece que o Flamengo foi devendo o Júnior. Então é melhor você pagar o jogador do que ficar devendo o Leandro. E por falar do Vasco da Gama, você acredita que dessa vez o Vasco sai dessa situação, sai da As pessoas falam que a dúvida é essa, né? O Flamengo campeão ou o Vasco sai da primeira divisão? É mais fácil o quê? O Vasco, o Flamengo ficar entre no G4 ou o Vasco... Eu te pergunto agora, é mais fácil o quê? Eu acho o seguinte, apesar, o Vasco foi prejudicado no Mineirão, mas tem acontecido várias coisas, não sei se não é uma coisa de maldade, eu acho que é a ruindade mesmo dos árbitros. Eu acho que teria que ter 2 árbitros, em vez de videoconferência, vamos dizer assim, de vídeo, para mostrar na hora, que seria legal, mas aí trava o jogo. Mas não querem botar 2 árbitros, aí fica complicado, porque o campo é muito grande mesmo para um árbitro tomar conta sozinho. Os bandeirinhos às vezes não dá para enxergar tudo lá daquela ponta lá, então é muito complicado. Eu acho que o Vasco da Gama, como eu falei, se começar a engrenar, acredito que o Vasco da Gama pode sim conquistar os pontos. Nos últimos jogos do Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos ele ganhou 7, nos últimos 4 jogos ele ganhou 7. Se você for contar dos últimos 3 jogos, ele consegue. Ele chega de 12 jogos, 8, ele chegaria a mais 28 pontos, se eu não me engano. Então, 21 pontos, 41. Se for dos últimos 3 jogos, ele chega a 48, ele consegue. Então, matematicamente, ele tem chance. Com certeza, ele tem que ter como eu falei, há 2 semanas, eu estava em Barcelona na época, o Saragossa conseguiu. Eu fui num jogo contra o Saragossa, ainda em Barcelona. Depois eles perderam até um outro jogo também para o Barcelona, na outra situação, no campo dele. Mas teve uma hora que eles ganharam 3 seguidas, perderam uma e ganharam 4 seguidas. E conseguiram escapar. O Fluminense também conseguiu escapar numa situação muito diferente. Apesar que o time do Fluminense naquela época, teoricamente, era mais forte que o Vasco hoje. É isso aí, então. Fica a sua torcida. Suas considerações As finais? minhas considerações finais é quando você me pergunta assim, o futebol, você não pode comparar o futebol europeu com o brasileiro. Tudo bem, mas você pode se adequar para minimizar os riscos. Eu acho o seguinte, por exemplo, Gabriel de Jesus, do Palmeiras,
o Palmeiras só tem 30% de valor em cima dele. Por quê? Eu acho o seguinte, a Lei Zico e a Lei Pelé prejudicaram muitos clubes. Eu acredito que, eu não quero uma volta de escravidão do passe, como o Zico falava, nem Pelé. Eu quero o seguinte, ter uma média. Por exemplo, até 28 anos, o jogador na Europa, ele tem o seu valor máximo. Fizeram uma pesquisa, depois de 28 anos, os jogadores começam a perder o seu salário. O Fábio quer renovar com o Cruzeiro com 34. Ele pediu 2 milhões de luvas, mais 600 mil de salário. O Cruzeiro, que ele ganha 400, quer dar 420. É um jogador a idade dele, né? Então, assim, é muito complicado. Eu acho o seguinte... Já tá velho pro esporte? Não, mas eu não sei se ele pode cobrar no Brasil esse valor, mesmo ele sendo um ídolo, porque aqui não tem uma liga, os clubes não têm uma sustentabilidade, entendeu? Aí o que acontece? O Gabriel de Jesus, 16 anos, 17 anos, o Palmeiras não sabe se ele vai ser um gênio da bola. Aí você não pode dar um caminhão de dinheiro na mão de um garoto. E o que acontece? Você acaba perdendo o jogador para fora depois de 2 anos. Então, eu acho o seguinte, 4 anos, depois é o seguinte, eu acho que tem que ter uma média. De 25 a 28 anos, o jogador fique livre, mas que o clube consiga ter o retorno dele, pois investiu nele. Por quê? Na Europa, fizeram uma pesquisa... Na Europa é assim? Na Europa é diferente, assim... Dessa maneira. Mas eu acho que aqui tem que ter um protecionismo maior, porque a moeda nossa é mais fraca. Sim. Então o que acontece? Por exemplo, na Europa, 13% dos jogadores, os clubes conseguiram ganhar dinheiro com venda de jogador. 13%. Em cada 100, 13. Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte... Você investe em 100 garotos da base, vamos botar assim, só 13 você consegue recuperar algum dinheiro. Olha só como é que o futebol brasileiro, essa lei está tão famigerada, vamos dizer assim, está tão perturbatória, porque os pais acham que todo jogador é Pelé. Os seus filhos são Pelé, mas não são. Então o presidente do clube dá um X, o pai sempre acha que ele vai de 3x. Esse é o problema dessa situação. E para finalizar, a parte técnica dos clubes, né? Muito rápido. As pessoas falam a parte da intensidade hoje dos jogos, que você toma a bola e parte para cima do ataque mesmo, você toma a bola no ataque. Isso já acontecia na década de 80, mas de repente não com a mesma intensidade da Europa. Teve um jogo na final de 87, claro. O Renato Gaúcho fez pressão em cima do zagueiro do Inter, conseguiu roubar bolas meio atrapalhadamente, conseguiu, o Flamengo fez o gol com o Bebeto, rodou o time do Flamengo, aquela sessão de juniores que eu elogiei muito aqui, rodou a bola, chegou no Bebeto do outro lado. E eu fui no jogo Flamengo e Grêmio 88 para 89, terminou em 89, o Delacy saiu com a bola e o Cuca tomou a bola do Delacy e estava tentando tomar, já tinha um meia falando, como dizer assim, Cuca, manda pra mim, e o Cuca não tinha nem tomado. Essa já era a intenção, que o Cuca ia tomar a bola, o Cuca tocou pra ele tocou pro alfinete, fez, o Cuca cruzou e tirou o Flamengo da classificação. Então, eu acho o seguinte, tem algumas coisas novas, outras nem tanto, mas que podem ser melhoradas sempre. Muito obrigado a todos. Nosso tempo acabou. Deus abençoe. Até semana que vem, tá? Tá, tudo bem. Quarta-feira que vem tem mais Negócios do Esporte aqui no CPA Show.